Amados, graça, tá meio alto. Paulo, como é que tá aí, filho? Paulo e Celi, Sandra e Osmar, tá ouvindo bem? É? Tá bom, muito bem. Graça, então, graça e paz, né? Da parte do Pai e do Senhor Jesus, que nos traz aqui. Nós nunca podemos perder de vista essa certeza absoluta, que você não vem aqui só pelo hábito, não vem aqui só porque você decidiu, você vem aqui porque o Senhor lhe trouxe. O Senhor lhe trouxe para se reunir com os irmãos, para estar na presença de Deus e para estar na presença das Escrituras, diante da palavra dele. Então, que o Senhor ministre aos nossos corações, porque o fato de irmos à sua palavra, nós estamos ouvindo a Deus. Estava comentando com a Zela hoje pela manhã sobre a tecnologia, sobre em muitas igrejas não tem mais a Bíblia assim. Todos usam só o celular. E o celular é uma bênção diante de Deus. Você tem 9 traduções, algumas paráfrases no seu celular, você consegue ver e mudar. Porém, o celular, ele nos traz muitas distrações também. E como o nosso contato com o celular, ele é rico em informações, você vê uma mensagem, você vê um TikTok, a Bíblia se torna mais um aplicativo. E aí a nossa relação com o celular na palavra se torna um pouco mais efêmera, se torna um pouco mais, não posso dizer sem reverência, mas digo que nós nos distraímos muito mais. E isso é uma pena, isso é um instrumento que o diabo pode utilizar. Da mesma forma que é uma bênção a possibilidade de a gente ver várias traduções, de a gente poder conhecer melhor o Senhor, é uma fonte de distração. Principalmente, ou quase, no culto. Quando estamos lendo a palavra de Deus no celular, de repente entra uma mensagem e a gente já se distrai. E o inimigo faz, yes. Não queria que visse essa palavra. Então, quanto mais você tem essa atitude diante do Senhor, diante da palavra dele, tem uma atitude, o Senhor vai falar. E olha, eu quero dizer para vocês, vocês lembram de Tiago, capítulo 3? Você que ensina, saiba que você será julgado com maior rigor. Isso tem que causar no pastor, em mim, em todos que já ensinaram aqui, a reverência, temor e tremor. Comecei com a Zela hoje de manhã, Deus me falou quando eu estava preparando esse estudo, lá em Malaquias, no capítulo 2, Deus dizendo para os sacerdotes, para quem ensinavam, estava bravo, Deus estava bravo no sentido de que, cadê o temor? Cadê o tremor? Cadê a reverência na minha presença? Então, humildemente diante de vocês, diante do Senhor, eu quero reconhecer que precisamos dele para entender a sua palavra, para que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes, para que a palavra de Deus seja viva e eficaz diante de um tema tão sensível. Nós já tivemos nove aulas sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Um tema sensível, um tema, entre aspas, difícil, mas revelado na sua palavra. E cabe a você e a mim parar de analisarmos a palavra de Deus nas nossas emoções. Eu acho assim, eu estudei assim, mas ficar submisso ao que nós vamos fazer hoje. Então, nesse momento, para começarmos a estudar a palavra de Deus, vamos orar. Vamos orar para que o Espírito Santo e a graça do Senhor possa trabalhar e iluminar as nossas mentes diante da palavra de Deus. Tá certo? Pai, obrigado porque o Senhor nos reúne aqui na Tua graça e na Tua misericórdia. Obrigado porque nós temos a Tua palavra, que aprove ao Senhor deixá-la escrita para que tivéssemos a liberdade de lê-la e entendê-la pela ação do Teu Espírito Santo. Nós queremos reconhecer isso, confessar os nossos pecados. Eu, nesse momento, Pai, com temor e tremor, peço a Tua orientação, humildade, para que a Tua palavra seja evidenciada conforme o Senhor quer. Os merecimentos únicos, não nossos, mas do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Eu sempre começo as minhas aulas lembrando que nós estamos diante de Deus, lembrando aquilo que eu falei, que queridos, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Valorize a palavra de Deus, ela é a sua referência. E quisera cada um de nós, eu e você, que pudéssemos falar como Davi,
no Salmo 119, 97. Como eu amo a tua lei. Ela é a minha meditação, todo dia. Como eu dou prioridade à tua palavra. Que essa seja uma verdade nas nossas vidas, porque cada vez mais a tendência é superficializarmos o nosso relacionamento com a palavra de Deus e valorizarmos os nossos relacionamentos no dia a dia com outras coisas que não são aquilo que Deus quer para nós. Então, quando o Senhor nos traz nessa reunião, é para valorizarmos a palavra dEle, a presença dEle, isso no dia a dia também. Nós estamos falando sobre isso, está apagando para vocês também? Tá, para mim está apagando. Sobre a soberania de Deus, e a sua relação com a nossa responsabilidade humana. E diante desse assunto, queridos, diante da palavra de Deus, esse trecho de Romanos 11, 33 e 36, ó profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Deus está querendo dizer para nós que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, como diz Isaías 55:8. Que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, como diz Isaías 55:8 na sua Bíblia. E nesse texto ele está dizendo que é insondável. Insondável significa que você não consegue sondar, você não consegue ver o fundo. Você olha num abismo e onde é que está o fundo? Não, nós não vamos nunca entendermos a Deus completamente, a nossa limitação, muito mais agora, pecadores que somos, indignos, insignificantes. Então, são insondáveis, são inescrutáveis os seus caminhos. E aí o texto que a gente conhece bem. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém, amém. A ele seja a glória. Então essa nossa atitude diante da palavra de Deus faz com que você e eu paremos de dizer, eu acho assim, eu penso assim. E nos relacionarmos com Deus através das nossas emoções. Principalmente num assunto como esse. Da soberania de Deus, a nossa responsabilidade diante dele. O que a palavra diz? Vamos nos submeter àquilo que Deus está dizendo. E esse versículo é maravilhoso, em Isaías 55, 57, versículo 15. O alto e sublime, que vive na eternidade, o alto e sublime, que vive na eternidade, o santo diz, habito nos lugares altos e santos, e habito também com os de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. O Deus que ao mesmo tempo é transcendente, que nós não podemos entender, porque está acima de todas as coisas, não está limitado ao tempo, não está limitado a nada. Ao mesmo tempo ele está aqui no nosso meio. Ao mesmo tempo ele é imanente, é transcendente, é imanente. Ele se aproxima de você, ele se aproxima de mim. Ao mesmo tempo ele sabe a tua necessidade. Ao mesmo tempo na sua soberania e majestade, a qual nós temos que nos submeter, reconhecer e nos humilhar diante dele. Ele diz, eu estou com você. Eu estou com o abatido, com o oprimido, com o triste, com o sofredor, com aquele que é arrependido se relaciona comigo. Então, diante desse assunto, diante da soberania de Deus, diante das nossas responsabilidades, nós temos que nos render. Queridos, vamos ter essa atitude diante da sua palavra de humildade, diante do Senhor, uma atitude que faz com que a gente permita que o Espírito Santo tenha liberdade nos nossos corações. Soberania de Deus. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Nós estamos há 9 domingos conversando sobre isso. Muitos se manifestam, muitos se inquietam, mas Deus tem falado. O pastor falou, o Jonatas, o Mateus, o Felipe Café. E hoje nós teremos a nossa última aula na relação com a nossa soberania de Deus. Vocês estão conseguindo ver aí? Está difícil ali, né? Mas soberania de Deus como um resumo para que você e eu possamos nos submeter por meio dos seus planos e desígnios perfeitos, estabelecidos na eternidade. Preste atenção. Por meio dos seus planos e desígnios perfeitos, estabelecido na eternidade, o Senhor dirige
O Senhor dirige soberanamente a história. Dirige sim. E realiza a sua vontade em todo o universo, estabelecendo assim seus propósitos santos e eternos. O Senhor está no controle, sim, de todas as coisas, de todo o universo. Na guerra, na paz, na tristeza, na morte, na vida, na minha e na sua vida. O Senhor é soberano. E já já nós vamos ler juntos todo esse tempo. Isso é soberania de Deus. Deus governa o universo com a sua infinita sabedoria e bondade e amor. E eu coloquei entre parênteses ali. E não tem que dar satisfação a ninguém. Confesse quando você enfrenta a Deus, dizendo, mas eu não penso assim. Pare com isso e busque o que Deus está se revelando. Mas a Bíblia foi escrita há tanto tempo e nós temos que atualizá-la. Pare. Mesmo que você tenha ouvido isso de pastores e de outras coisas, as quais o Senhor tem dado a oportunidade de você ir ao encontro na internet, e indo ao encontro na internet você se confunde, e o diabo está lá, se confunde no meio dos evangélicos com posições liberais, com definições de Deus que não é o Deus verdadeiro, que não é o Deus soberano, que Deus está observando todas as coisas e, nossa, olha o que aconteceu, um tsunami. Não, Deus estava presente, Deus estava decretando, Deus estava ali. Ele tem o controle de todo o universo e de toda a história. Sim, tem o controle de todo o universo, na história de Israel, com Hamas, com o Irã, seja quem for, da Rússia, com a Ucrânia, interessa na sua vida e na minha vida. Deus está no controle da nossa vida, como ontem, a nossa irmã querida Vilma, né? Ontem o Senhor chamou o nosso irmão Miguel de uma forma, não foi? Na sua soberania, no seu controle, do jeito que Ele queria. E a atitude da nossa irmã Vilma foi muito maravilhosa. Falou, Senhor, no tempo dele, do momento, do jeito dele, Ele fez isso. E chorava, e é para nós chorarmos mesmo. Mas ao mesmo tempo que você e eu estamos chorando diante da soberania de Deus, nós estamos submetendo a Ele que não erra, que não ama mais e não ama menos. Essa é uma grande verdade na soberania de Deus. E aí, queridos, nós vamos fazer o seguinte, como eu estava dizendo no início, nós temos uma relação com a palavra de Deus cada vez mais superficial. Nunca tivemos tantas oportunidades de conhecermos a Bíblia em tantas traduções, mas nunca nós somos tão superficiais na relação com ela, através da tecnologia e nossos próprios estudos. Eu gostaria que nós lêssemos alguns versículos agora. Só que para ler esses versículos, que eu vou projetar, nós vamos ler na projeção, nós vamos diante para Deus, nós vamos ler em pé. Em pé, nós vamos ter uma atitude diante da palavra de Deus, como Ele gostaria de sempre se expressar. Eu estou falando, presta atenção. Você, pai, quando você está falando com o seu filho, você não quer atenção? Você não quer que ele olhe para você e te ouça? De verdade, Deus também quer. Então nós vamos ter uma atitude agora, não tem que ser sempre assim. Deus vai falar com você, vai te ouvir deitado, ajoelhado, em pé, seja o que for. Mas nesse momento nós vamos ler esse versículo juntos, sobre a soberania de Deus. Fique em pé junto comigo. E vamos ler os versículos e citar a referência depois. Vamos ler alto, porque essa é a palavra de Deus. Vamos lá? O nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe agrada. Salmos 115, 3. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Daniel 4, 35. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Salmo 33, 10 e 11. Meu conselho permanecerá de pé e farei tudo o que me aprouver. Isaías 46, 10. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Provérbios 19, 21. Mas quando ele toma a sua decisão, quem pode fazê-lo mudar de ideia? Ele faz o que bem deseja, portanto, fará comigo tudo o que planejou. Ele controla o meu destino.
23, 13. Vamos ler de novo esse versículo, irmãos. Deus falando conosco. Mas quando ele toma a sua decisão, quem pode fazê-lo mudar de ideia? Ele faz o que bem deseja. Portanto, fará comigo tudo o que planejou. Ele controla o meu destino. Jó 23, 13 e 14. Eu não sou nada. Como poderia encontrar respostas? Cobrirei minha boca com minha mão. Já falei demais. Não tenho mais nada a dizer. Só um parêntese nisso. Jó 44. Só um parêntese diante disso. É para nos submetermos à palavra dele e submetemos as nossas emoções. Submetemos os nossos achismos, nossas tendências modernas em achar que as coisas devem ser diferentes. Por isso que Jó fala assim, ó. Eu já falei demais. Opa, o que eu fiz? Caiu, né? Que coisa. Está no ombro. O Williams, meu assistente. Já falei demais. Esse já falei demais significa uma atitude de humildade, uma atitude de Senhor, fala comigo. E se debruçar na palavra de Deus, e não se distrair. Essa é uma coisa que o Senhor quer de nós. Sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Romanos 9, 20. Essa é a palavra de Deus pura. E essa palavra de Deus nós nos submetemos. E ele será glorificado quando o Espírito Santo colocar essa palavra nas nossas mentes. Poderia sentar. Queridos, diante desses textos que revelam a sabedoria de Deus, nós nos curvamos diante dele. Nós dizemos a ele, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, porque o Senhor manda, o Senhor sabe, o Senhor controla, o Senhor define as coisas na minha própria vida. E eu quero, diante da tua palavra, diante dos irmãos, na ação do teu Espírito Santo, fazer aquilo que o Senhor ordena que eu faça para a tua glória e para o meu próprio bem. Deixa eu voltar aqui, porque isso aqui desligou. Aqui. Falando da nossa responsabilidade humana. Deus é soberano sobre todas as coisas, decretou todas as coisas, nós não temos dúvida disso e não tem que ter. Se você tem dúvidas disso, vá à palavra de Deus e submeta a Ele. Mas falando da responsabilidade sua e minha, a palavra de Deus nos mostra claramente que eu e você, que o homem é responsável sim, e que Deus soberano decretou todas as coisas ao mesmo tempo. Você é responsável sim pelas suas decisões, mas ao mesmo tempo Deus decretou como as coisas seriam. Nós conhecemos muito bem João 1,12. O irmão Jonatas mostrou vários versículos. Repito, nós estamos aqui há 9 aulas falando sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. Então nós temos material suficiente para cedermos às nossas tendências àquilo que Deus tem feito. João, você sabe muito bem, no primeiro capítulo, versículo 12, talvez uns versículos que você aprendeu desde cedo e revela quando está evangelizando. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É responsabilidade sua receber. É responsabilidade sua crer. Porém, nós nos esquecemos muitas vezes do versículo 13. Clicou lá, muito bem. Do versículo 13 que diz o quê? Claramente. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você recebe, você crê, responsabilidade sua. Mas isso não vem do sangue, não vem da vontade da carne, nem da sua vontade, da vontade de Deus. Deus que o levou a crer. Ele que efetua em você tanto querer como realizar. E muitos outros versículos que nós já estudamos e ficamos pasmificados diante disso. Trechos assim absurdos que a gente olha na própria palavra quando diz que Deus decretou que Jesus fosse morto daquela maneira. Mas no mesmo texto ele diz, ai daquele
que fez isso, lembrando de Judas. Ao mesmo tempo que Deus decretou que seria Judas, ele faria aquilo, mas Judas foi responsável por isso. Como harmonizar isso? Não sei. Não sei. Harmonizar isso. Nós não somos marionetes nas mãos de Deus. Deus sim realiza a sua vontade. Agora, como harmonizar essas coisas, cabe a Ele. Não cabe a mim. Cabe a você e a mim entendermos isso. E nos submetermos à sua soberania. E nos responsabilizarmos por aquilo que Deus nos revela na sua palavra, para que cumpramos, para que sejamos homens, mulheres, crianças que glorifiquem a Deus com as nossas atitudes em todos os âmbitos, como marido, como esposa, como empregado, como funcionário, como desempregado, como doente, como não doente. O Senhor faça a sua vontade nas nossas vidas, diante da sua palavra. E você e eu somos responsáveis por isso. Esse paradoxo nos leva a, na verdade, a reconhecer nossa incapacidade de discernirmos os seus caminhos claramente. Lembrando, já foi citado aqui Deuteronômio 29. As coisas encobertas, que nós não entendemos, pertencem a Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós. As reveladas pertencem a nós. Se dedique a conhecer a Deus através da sua palavra revelada, a nós e aos nossos filhos. As reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que sigamos a sua palavra. Isso Deuteronômio 29 diz. Então, questione menos, como referência à sua capacidade acadêmica, seja qual for, e submeta mais a ação do Espírito Santo, para que Ele seja glorificado na minha e na sua vida de forma clara. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago 4. Essa é uma verdade que temos que, nesse momento, nos submeter a Ele. E quando falamos da soberania de Deus e a oração, soberania de Deus e a oração, e você sabe que oração, você sabe muito bem o que é. Você tem orado, você tem conversado com Deus, você tem levado a Ele várias e várias situações. E diante da soberania de Deus, o que a gente pode ver? O que a palavra de Deus nos diz sobre oração? O que está escrito aqui sobre a oração? Não aquilo que você acha que é e como deveria ser. Na definição reducionista e simplista de que a oração é falar com Deus. A oração é falar com Deus. E às vezes nós minimizamos tanto isso que nós não temos nem reverência diante do Senhor quando falamos com Ele. Nós o tratamos como se fosse um igual e Ele não é igual. Nós temos que resgatar uma atitude diante da oração, diante de falar com Deus, como Ele mostra na sua palavra. Você exige isso com o seu filho, boca dura, tenha respeito e fala, o que é isso, menino? O que você está falando? E cada vez mais isso está acontecendo. E Deus quer revelar a você como Ele quer te ouvir. O que a palavra de Deus fala sobre oração? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses diz em 5,17, o quê? Orai sem cessar. Orem continuamente. Isso significa que essa relação com Deus tem que ser todo o tempo. Orando não só verbalmente, falando, mas também nos seus pensamentos. Senhor, abençoe. Senhor, faz isso. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, e agora? Senhor, é uma atitude constante de estar na presença de Deus em oração. Isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Lucas capítulo 18, versículo 1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Orar sempre. E nunca esmorecer, e nunca achar que Deus está demorando, que Deus está retardando a sua resposta. Ore sempre na presença dEle. Meu irmão querido Espina sempre fala, Zé, como é que está sua mãe, como é que você está? Eu oro todos os dias por isso. E hoje chega de manhã, pergunta, e você, como é que está? Estou orando por você. É uma atitude, e ora pela igreja, e ora pelas pessoas, e ora por você, uma atitude de submissão diante de Deus, porque a Bíblia nos manda orar continuamente, orar sem cessar, e orar sempre, e nunca esmorecer. Efésios 6,18 diz, como, essa é uma palavra clara e específica para cada um de nós. Com toda oração e súplica, orem em todo tempo no Espírito. E para isso, vigiem com toda a perseverança. Nós temos que estar atentos. É fácil a gente só buscar Deus quando aperta o calo. É fácil buscar Deus quando a situação, é fácil buscar Deus no resultado de um exame negativo. É fácil buscar Deus quando você perde o emprego. É fácil buscar Deus quando o dinheiro não chega. É fácil buscar Deus diante de um irmão que lhe atropela. É fácil buscar Deus numa situação
e as coisas estão todas bem, você dá um pouco de valorização ao que você fez, quem é você, o que você tem feito. Claro que temos que buscar a Deus em todas as situações, mas é claro que temos que buscar a Deus também na normalidade, também no sucesso, também nas coisas que Deus tem nos abençoado, e agradecer e ter uma atitude de submissão àquilo que Deus tem feito. Orar em todo o tempo no Espírito, para isso temos que vigiar, ficar atentos com perseverança. E Filipenses 4:6, não andem ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, porém, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma, não andeis ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Jesus Cristo, nosso supremo modelo, foi um homem de oração. 100% Deus e 100% homem. Nós vamos ler juntos, não precisa levantar agora. Mas diante da palavra de Deus, preste atenção nessa referência, nesse modelo. Jesus Cristo Deus, um homem de oração, nosso supremo modelo. Vamos ler juntos? Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Interessante quando Jesus fazia isso. Mateus 14:23. No contexto que ele tinha feito a multiplicação dos pães o dia inteiro, quando ele chegou, ele viu aquela multidão. A palavra de Deus diz nesse contexto que ele teve compaixão. E trabalhou o dia inteiro, curou o dia inteiro, ensinou o dia inteiro. E aí pediu para que os discípulos, vão embora, vão embora. E ele sozinho, ele subiu ao monte para orar. Vamos ler? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Queridos, Marcos 1:35. De madrugada. Quantos de nós damos o resto dos nossos tempos para orar ou para ler a palavra de Deus? Não, tem muita coisa, minha vida está muito corrida, meu trabalho me consome, porque nós não priorizamos a quem deveríamos priorizar. O Senhor Jesus, nessa situação de Marcos 1:35, ele tinha curado muitos doentes, expulso muitos demônios. No final do dia, depois do pôr do sol, no sábado, para não curar antes, as pessoas chegaram lá na frente, lotado. A Bíblia fala que toda a cidade estava lá e Jesus curou, Jesus expulsou demônios. Nesse dia, depois de muito cansaço, ele se levantou de madrugada. Agora, gente, nos impressiona. O que nos impressiona? O fato de sabermos que Jesus é 100% Deus. Precisava orar? Ele era Deus. Ele se comunicava com ele mesmo, com o próprio Deus Pai, em pensamento. Mas era 100% homem. E levantava de madrugada o Deus para orar. E eu e você. Vamos ler? Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 5:16. Silêncio. Foco na oração. E não orar. Peraí. Televisão. Está orando e aí, plim, plim. Celular. Opa. Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Nosso modelo supremo. Deus. Ele fazia isso porque ele é Deus. Não, era 100% homem. Ele não precisava orar. Eu e você? Vamos ler? Num daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6:12. Esse momento foi o momento que ele ia escolher os 12 dentre os discípulos. Ele escolheu os 12. Passou a noite inteira, a Bíblia fala, orando. No momento de decisão. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, ele te convida para subir com ele, como ele fez com Tiago, João e Pedro, para orar. Ele está querendo subir com você no monte.
Não necessariamente literalmente, mas quer que você entre no seu quarto, fechada a sua porta. E Deus que vê a sua atitude. É interessante esse versículo, porque esse versículo poderia dizer, fecha a porta, Deus que ouve você. Não, o versículo diz, Deus que vê. É uma atitude de oração, é uma postura de oração, é uma postura de reverência, é uma postura de submissão a Deus. Agora, por que Deus ordenou que nós orássemos? Por quê? Para que o próprio Senhor seja glorificado. Você vai orar, porque numa atitude diante dele, que ele nos ordena, ele está sendo glorificado, ele está dizendo, é isso que eu queria de você. É isso que demonstra que você me reconhece como seu Senhor e Deus. A oração é um ato de adoração também. É um ato de adoração. Por isso que você tem que ter uma atitude de submissão a ele, diante daquilo, diante de quem você está conversando, de quem você está orando. E a oração redunda na glória de Deus. Como diz Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, inclusive a sua oração. A ele, pois, a glória eternamente, através da sua atitude, do seu tempo evidenciado em oração diante de Deus. A oração glorifica a Deus porque promove o exercício da fé. Quando você ora conscientemente, com foco diante do Senhor, a sua fé ela é exercitada. E nada da nossa parte honra e agrada mais a Deus do que a confiança. Entenda a fé como confiança. Hebreus 11:6, o versículo que a gente conhece, diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus, está escrito. Então Deus se agrada quando você tem fé. E fé no sentido de confiar. Queridos, nós não temos que ter fé na fé. A nossa fé é no objeto, é no próprio Deus. A sua oração em si não tem poder. A oração em si. Quem tem poder é quem responde às orações. Quando Elias orou para que não chovesse, não era a oração dele que era poderosa. É porque ele reconhecia que Deus tem controle da natureza, que Deus é o criador de todas as coisas. Não é certo? E aí quando ele orou, não vai chover, ele não choveu, e a Bíblia fala em Tiago que por 3 anos e meio, não sei se foi exatamente isso, não choveu. E quando ele orou para que chovesse, choveu, porque ele sabia que o Deus Criador ele estava em sintonia, em harmonia com aquilo que Deus tinha planejado e Deus tinha revelado a ele. Então, é um exercício. Quanto mais você ora com foco, confiando que Deus está te ouvindo, está no controle da situação, mais a sua fé é exercitada. Então, não pense, não, eu tenho tanta fé, eu tenho uma fé forte. Não é assim. Não é um pensamento positivo. Não, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Não é assim. É uma submissão diante de Deus. Nós, como igreja, percebemos isso no nosso querido irmão Elias. Orávamos. A igreja se reuniu toda aqui numa terça-feira à noite, muita gente, para orar especificamente pelo nosso querido pastor, irmão Elias. E oramos, e vários detalhes. E oramos, e vimos, e oramos. E nas células também, as notícias que o Senhor nos dava. Louvado seja Deus. E era isso mesmo. E nós exercitamos a nossa confiança em Deus. E Deus respondeu às nossas orações. Isso que nós temos que acreditar. Deus respondeu às nossas orações, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E no tempo dele, Ele fez aquilo que Ele queria, em resposta às nossas orações. Talvez não tenha sido a sua expectativa, e nem a minha. E é claro que a gente pode pedir aquilo que nós queremos que aconteça. E Deus fala, peça sim, mas confie em mim, que eu não erro, que eu vou mostrar a realidade da minha vida. Uma das razões também para que Deus exige, ordena que oremos, é para que nos rendamos e nos fortaleçamos na sua graça. Gente, querido, nós vivemos pela graça. Você veio aqui pela graça. Você está aqui porque Ele lhe trouxe na sua graça e misericórdia. Você está vivo para ouvir a palavra dEle pela sua graça. Queridos, nós temos que nos submeter, nós somos insignificantes, indignos. Nós somos dignos diante de Deus pela obra completa do Senhor Jesus naquela cruz que nos salvou, exercendo a sua graça e misericórdia, para que você se submetesse à sua palavra e desça do seu pedestal de achar que tem algum mérito diante de Deus. Não tem mérito nenhum. É graça dele. Quando você está orando, você está fortalecendo a sua graça. Quando você está orando, você está
vamos dizer assim, acionando o amor a Deus. Quem ama, quer falar. Se você ama alguém, você quer conversar, você quer ouvir, você quer ver, você quer estar perto. Então é um termômetro para você avaliar. Aquele que me obedece, esse é aquele que me ama. E quanto mais você ora, você revela que você o ama. Quanto ama a tua lei, Senhor? É contato com Deus em oração. É falar com a palavra. Senhor, você está falando isso para mim? Obrigado, Senhor. Haja na minha vida. É conversar com a palavra. Você está conversando com Deus. É ter uma atitude de orar sem cessar continuamente. E o seu amor, ele vai sendo exercitado. Quem ama, quer falar. Quem ama, quer ver. E você vai ver cada vez mais a Deus quando você se revela diante dele, numa atitude. E o Salmo 116, 1 diz assim: amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e a minha súplica. Salmo 116, 1. Amo ao Senhor porque ele ouve. Ele te ouve. Você não ama o Senhor porque ele diz sim para todos os seus pedidos. Não é isso que a Bíblia diz. Você ama ao Senhor porque ele ouve o que você está falando. Ouve a sua súplica. Essa é uma verdade clara. Também Deus nos ordenou que orássemos para que possamos exercer plenamente o nosso relacionamento de filhos e nos submetermos à vontade dele, quem sabe por Romanos 12, 2, que é boa, agradável e perfeita. Quanto mais você fala com seus pais, quanto mais você dialoga com seus pais, hoje é algo que está sendo perdido, o relacionamento dos filhos com os pais, mesmo nas mesas de refeição, quando cada um fica com seu celular eventualmente, ou quando cada um tem os seus afazeres, e o relacionamento paterno, o relacionamento pai, mãe, filho, conversa e pergunta e fala, e aquela atitude do filho de aprender com o pai diante de Deus, e do pai também abençoar o filho, ser abençoado, essas coisas estão indo, e também no nosso relacionamento com Deus. Quantos de nós estamos cada vez mais superficiais no nosso relacionamento com Deus? Achamos que se relacionar com Deus é só vir de vez em quando na escola dominical, ouvir alguém falando, a pregação e tudo mais. Mas Deus pede que oremos para que nós, então, exerçamos plenamente esse relacionamento de filhos e nos submetamos à sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Talvez, acho que não, nós perguntemos, por que se achegar a Deus para dizer-lhe aquilo que ele já sabe? Por que eu tenho que falar para Deus o que ele já sabe? Ele não sabe, ele não é onisciente. Por que eu tenho que falar? Ele já sabe. É só falar, Senhor, faz aquilo que você já sabe. Talvez se você pergunte diante do Senhor, para que eu lhe apresentaria a minha necessidade se ele já tem conhecimento do que eu preciso? Deus sabe exatamente o que você precisa, sabe? Mas por que você tem que chegar para ele e dizer? Talvez você se pergunte isso, numa atitude de querer questionar um pouco a soberania de Deus. Talvez você pergunte, qual o valor da oração por alguma coisa qualquer, se tudo já foi decretado por Deus? Se ele já decretou, por que eu vou orar por isso? Ele já vai acontecer do jeito que ele quis. Uma atitude talvez de questionar que Deus tem controle sobre todas as coisas. Gente, a oração não tem o propósito de dar informação a Deus, a informar a Deus alguma coisa, como se ele ignorasse as coisas. Ele já nos declarou na sua palavra, não sejam como os hipócritas, naquele texto de Mateus, do publicano, do fariseu orando e tal, para aparecer. Não seja como eles, pois seu pai, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Claro, Deus está nos dizendo, pela sua palavra, Mateus 6, 8, que ele já sabe exatamente o que você e eu precisamos. Ele sabe sim. Mas ele, ao mesmo tempo, ele é glorificado quando você chega a ele nessa atitude. Pai, eu sei que o Senhor sabe. É isso que o Senhor quer na minha vida? Eu quero a cura disso. Pai, me cura. Pai, seja glorificado no meu corpo. Seja glorificado no tempo que o Senhor está me deixando aqui. Ele sabe exatamente o que você precisa. E Ele quer que você converse com Ele numa atitude, como nós já vimos, uma razão de glorificá-lo plenamente. Orar é vir a Deus contando-lhe minhas necessidades, entregando-lhe meus caminhos, deixando-o agir conforme melhor lhe aprouver. Eu apresento as minhas necessidades,
entregue os meus caminhos, os meus planos, os meus projetos. Mas a gente viu o Provérbios 19, que ele vai estabelecer essa verdade. Pai, lembra de Jesus dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa atitude diante de Deus, essa atitude nossa, sua e minha, de orarmos pedindo que o Senhor faça a sua vontade na nossa vida. Mas expresse o seu desejo. Expresse aquilo que você percebe que você está precisando. Jesus fez isso como homem, naquele momento, dizendo, olha, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas faça a tua vontade. Então, qual é a relação entre a soberania de Deus e a oração? Que relação tem o Deus que decreta todas as coisas, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que sabe o que você precisa, o Deus que sabe o que vai acontecer, o Deus que sabe o seu caminho, o Deus que é onisciente, onipresente, é todo poderoso e controla todo o universo, e controla a sua vida e a minha vida? Qual é a relação da soberania de Deus e a oração? A oração não tem a finalidade de alterar os desígnios de Deus, nem de movê-lo a formular novos propósitos. Ele tem uns propósitos. Cuidado com isso. Achar que você tem a possibilidade de mudar os desígnios e os propósitos de Deus. Tem alguns versículos bastante interessantes. Tem um versículo, eu não coloquei aí, mas eu anotei aqui. Quer ver que interessante? É um versículo que está lá em Jeremias, capítulo 15, versículo 1. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, intercedendo por esse povo, eu não lhe mostraria a favor. Não tem um que ora melhor, não, tem que pedir oração para o pastor. O pastor ora forte. O pastor tem oração forte. Muitas igrejas têm aquela senhorinha que ora bem, aquele não sei quem, tem que orar. Claro, irmãos, Deus nos diz que nós temos que orar uns pelos outros. E é muito bom isso mesmo. Ora por mim agora, ora por mim depois. O pastor falou na pregação da semana passada que que aconteceu com ele mesmo, né, pastor? Que um irmão orou com você naquele dia, naquele momento. Pastor, deixa eu orar com você. Alguém pede oração para você? Se é possível, ora na hora com ele. Então vamos orar, Senhor. Está junto com ele, Deus está ali. E Deus executa os seus propósitos. Então, tem essa atitude. Nós não movemos a oração não tem poder em si, quem tem poder é quem responde às orações. Então, busque a ele, converse com ele, mas submeta, como Jesus fez, na verdade, o que aconteceu com ele. Queridos, lembra desse versículo, né? O versículo está lá na parede do meu banheiro. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Viu? Não se esqueça disso. Eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, falando para Israel, para você e para mim também. Para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Deus está dizendo, eu sei. Eu não tenho planos ruins para você. Eu tenho planos para te dar o futuro que você anseia, mas eu que vou dar. E aí ele fala, naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu ouvirei. Olha que versículo interessante. Ele diz que ele sabe o que é melhor para você, mas ele está dizendo, vem para mim e clame, vem para mim e peça, vem para mim e fale. Eu sei, mas eu quero ouvir você. Eu quero ouvir, eu quero responder a sua oração segundo a minha vontade, porque você está se submetendo a mim. Isso é uma coisa muito interessante e verdadeira diante da palavra de Deus, para que nós nos submetamos a isso. Cada oração confiante e verdadeira, apresentada a Deus, guarde isso. Vou falar de novo. Cada oração confiante e verdadeira, apresentada a Deus, já foi respondida. Cuidado para não atribuir, humanamente falando, como a gente vê até na própria palavra, que Deus está demorado, que Deus errou, que Deus não respondeu a minha oração. Que Deus, e tem várias ilustrações com relação a isso. Mas por que Deus não respondeu? Sim, ele respondeu. Lembra aquele dia? Lembra aquele dia que você foi no médico? Deus estava respondendo a sua oração. Lembra aquele dia que você resolveu fazer algum exercício a mais? Deus respondeu a sua oração. Estava respondendo. Lembra aquele dia que você mudou a sua alimentação um pouquinho? Por conta de alguma coisa que você estava sentindo? Deus respondeu a sua oração, se foi assim. Às vezes a gente pede para que Deus faça algumas coisas. Senhor, eu estou com muita dor aqui.
e a gente não tira o glúten, aí vai continuar doendo. Estou dizendo assim, de forma muito simplista, não é? Mas às vezes Deus responde a nossa oração através de um irmão, através de uma outra palavra, de uma leitura, porque Deus se revela para você, Ele tem prazer em se revelar. Buscai ao Senhor e Ele se deixará ver para você. Essa é uma verdade. Esta é a confiança que temos. Esse é um versículo-chave. Esta é a confiança que eu e você temos. Ao nos aproximarmos, a chegarmos a Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Essa é a sua confiança. Peça. Mas como eu vou saber a vontade de Deus? Deus se revela pela palavra, se revela pelos irmãos, se revela pelo Espírito agindo na sua vida, sempre tendo a palavra como referência. Tenha certeza disso. Lembra Paulo, que teve aquela experiência que ele nem narrou, nem podia narrar, maravilhosa diante de Deus? E aí depois ele chegou para Deus e falou: Senhor, está escrito aí? E para que não, Paulo dizendo em 2 Coríntios, né? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que ele tinha visto, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Aí Paulo diz o seguinte: por causa disto, 3 vezes eu orei, eu pedi ao Senhor que afastasse de mim, Paulo, que tinha tido aquela revelação maravilhosa diante de Deus, e ele recebeu esse espinho na carne, mensageiro de Satanás, como diz a Bíblia. Satanás também, Deus permite que haja na sua vida e na minha, para a glória dele, como aconteceu com Jó. Jó não sabia, nós sabemos, porque a Escritura nos revela isso. Mas Paulo, quando teve esse espinho, ele pediu, Paulo, viu face a face, o Senhor Jesus, face a face, que eu digo, Jesus falou com ele, que teve essa experiência maravilhosa, estava perto de Deus. Esse tinha uma oração forte, como eu te disse. Esse sim estava aproximado. Pediu 3 vezes. O que Deus respondeu para ele? Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. José Luiz, todos nós. A minha graça te basta. Submeta a mim. Usufrua da minha misericórdia e da minha graça. Seja submisso à minha palavra. Busque harmonizar o que você pede, aquilo que eu penso. E Deus vai ser glorificado. E as orações que Deus não responde, como essa? Foi o que acabamos de dizer. Quanto mais íntimos nós somos do Pai, desenvolvendo nossa comunhão com Ele, mais os nossos pensamentos se harmonizarão com os dele. Entende isso? Quanto mais o seu filho te conhece, quanto mais o teu filho percebe aquele olhar, quanto mais o seu filho tem intimidade com você, olha que coisa linda, quanto mais harmonizado nós estamos com o Senhor Deus, mais nós vamos pedir aquilo que Ele sabe que você o conhece. Nós vamos pedir aquilo que Ele sabe, aquilo que Ele vai lhe dar. Queridos, então, a chave da oração, a chave não é nenhuma fórmula mágica. Quanto mais você conhece o seu Pai na intimidade, mais você vai pedir para Ele, falar com Ele, confiar nele, naquilo que Ele já queria te dar, para a glória dele. Isso é uma coisa maravilhosa. Agora, quanto mais distante você vai estar, mais superficial você vai ser nas suas orações, mais você vai exigir de Deus coisas que Ele não prometeu lhe dar, mais você vai ficar frustrado, mais você vai ficar pedindo oração para as outras pessoas, porque eu não consigo, ora por mim. Sim, alguém vai orar por você, mas Deus quer falar com você: filho, eu quero que você fale comigo. Você fala comigo. Se harmoniza a sua vida, a minha palavra, harmoniza a sua vida a ler a palavra de Deus. Eu tenho um irmãozinho querido nosso, que não gosta de ler. Eu não leio, eu odeio ler. Eu já era mal assim na escola já. Você repetiu 3 vezes. Mas eu quero. Então tá bom, então ouça a palavra. Tem vários aplicativos, 5 minutos. Vários aplicativos para isso. Ouça a palavra. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37:4. Agradar-se do Senhor é cada vez mais viver aquilo que Ele tem planejado para você. A comunhão através da oração. O que necessitamos é que Ele nos encha o coração com os pensamentos dEle. Então os nossos desejos fluirão na direção dEle.
Quanto mais Ele enche os nossos corações com os seus pensamentos, mais os nossos pensamentos vão fluir na direção do nosso Deus. Tiago nos diz, quando vocês pedem, vocês não recebem. Quando vocês pedem, vocês não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. A gente pede apenas aquilo que a gente acha que com aquilo a gente vai melhorar. O Senhor sabe. Claro que a gente pode pedir, mas quanto mais íntimos do Senhor nós nos relacionarmos, mais a gente vai sentir, opa, isso não tenho que pedir. Isso aqui Deus já está me mostrando claramente. E João nos diz o quê? Em verdade eu vos digo que se pedires alguma coisa ao Pai, Ele lhe concederá em meu nome. Cuidado, quando você ora no final, em nome de Jesus, isso não é um mantra. Isso não é uma fórmula mágica. Em nome de Jesus, pedir em nome de Jesus não é uma fórmula. É pedir-lhe algo em harmonia com a sua natureza. Quando você fala em nome de Jesus, é como se Jesus estivesse falando. É isso sim, é isso mesmo que eu queria. Então cuidado quando você fala em nome de Jesus. Em nome de Jesus significa que eu estou pedindo alguma coisa como se o próprio Jesus estivesse formulando a petição. Como se Ele estivesse pedindo no meu lugar. Em nome de Jesus. Em nome do meu pai eu vim buscar isso aqui. Seu pai que dá certo, então eu vou lhe dar. É basicamente isso. Oração não é só um ato, um momento de oração. É uma atitude de dependência que Deus está no controle de todas essas coisas. Então, qual é o ponto de encontro entre a soberania de Deus Todo-Poderoso, majestoso, controla todo o universo, e a oração? É o versículo de 1 João 5,14. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Vamos repetir isso? Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E como conhecer a vontade de Deus? Além dos relacionamentos. Conclusão. O soberano, nosso soberano Deus, o soberano, pela sua graça, nos dá o privilégio de nos aproximarmos dele. O fato de orarmos, gente, é graça. Imagina só o Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo, permitir que você fale com Ele. Por isso que a gente tem que estar ciente disso e ter uma atitude de temor e tremor. O soberano, pela sua graça, nos dá o privilégio de nos aproximarmos dele, através da oração, para verbalizarmos a nossa submissão à sua vontade, glorificando-o e pedindo com confiança, na certeza que Ele nos ouve e realiza os seus propósitos. Essa é uma conclusão fundamental que você e eu temos que ter em submissão a Ele. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que, repetimos agora, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Vamos aplicar o que nós ouvimos hoje. Praticarmos a oração pelo Espírito, em nome de Jesus, habitualmente, em todo o tempo. Praticarmos na prática como se fosse uma atitude, uma vida que reflete essa nossa comunicação com o nosso Pai. Confesse os seus pecados, que Ele não... Opa, está sujo, filho? Está sujo? Vai se lavar. Você é meu filho, sua roupa está suja. Você quer me abraçar? Troca de roupa. Quer me abraçar? Confesse o seu pecado. Quer me abraçar? Perceba a manchinha que tem na sua roupa. Quanto mais sensíveis nós formos aos pecados, quanto mais sensíveis nós formos às coisas que nós temos que deixar, mais essa intimidade com o Senhor vai ser revelada. Então, abraçar o Pai, quando você chega diante dEle, para falar aquilo que você quer, Ele está pronto para te ouvir, numa prática, numa atitude, vivendo o dia. Acorda, ora, acorda, lê a palavra, dorme, ora, almoça, ora, vai comprar, ora, vai falar com a sua esposa, ora, vai confessar. Gente, é uma atitude. Praticarmos a oração pelo Espírito, em nome de Jesus, como se Ele estivesse pedindo, habitualmente, isso é uma frequência, em todo o tempo, Ele vai nos ouvir. Senhor, lembra dos discípulos? Ensina-nos a orar. Senhor, me ensina a orar, me ensina a falar aquilo que o Senhor quer que eu fale contigo. E aí, em Mateus 6, Ele deu um exemplo. Pai nosso, santifica que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Senhor, ensina-nos a orar. Vamos ficar em pé e orar? Eu queria que você, aonde você estiver, pare um pouquinho para pensar e ore a Deus
privilégio, pela graça que temos. Isso. Um homem e uma mulher. Não se acanhe diante de Deus, não se acanhe diante dos irmãos. Essa graça de estarmos na presença dele, reunido com os irmãos, é algo que nós temos que exercitar cada dia mais. Então, um homem orando, alto, curto, e uma irmã orando, alto, curto, porque Deus não precisa de orações longas, para que o Senhor, nessa igreja, na sua vida, na sua família, na sua igreja local, seja glorificado através da oração dentro da soberania de Deus. Essa foi a última aula sobre soberania e responsabilidade humana, para que o Senhor seja glorificado, que nós nos rendamos a Ele em temor e tremor, para a glória dEle. Então, qualquer irmão, um homem bem alto e uma irmã, no nome de Jesus, pode orar agora. Homem, não tenha vergonha, por favor. Sim. É verdade. Amém. Uma irmã, bem alto, por favor. Senhor, nós reconhecemos tua soberania, mas também nossa responsabilidade em te buscarmos em oração. Por isso clamamos ao Senhor, ensina-nos a orar. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Até daqui a pouco no nosso culto. Tem a lanchonete agora, tá certo? Desça lá e às 10 horas iniciamos o culto. Alguma palavra, pastor? Não? Tá bom.